Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Boa noite a todos. Vocês estão prontos para a palavra? Sim. O que Deus espera de nós, né? É que a gente crie expectativa, que a gente fique aqui, que a gente fique ligado, que a gente não se distraia, que é para a gente não perder nada daquilo que Deus quer falar para nós. Amém? Não esqueça os problemas. Esqueça o que você vai fazer quando sair daqui ou que você vai resolver durante essa semana. Que o Pai já está cuidando de tudo. Amém? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Assim diz a palavra. Então, toda preocupação, toda ansiedade vai atrapalhar aquilo que Deus tem para nós, porque o Pai é aquele que sabe nos surpreender. Amém? Ele sabe fazer e Ele nos dá sempre muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez você esteja traçado alguns planos para essa semana, né? Mas quero dizer que Deus ele é especialista em nos surpreender. Amém. Só confia e descansa, porque Ele faz muito mais, diga muito mais. Muito mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, segundo o seu amor que opera em nós. Então estamos debaixo de uma palavra, debaixo de um tempo profético que o Senhor tem liberado para nós. Essa é a 5ª semana. E no mesmo Espírito, que é o Espírito que Deus tem liberado através da vida do nosso pastor, é o mesmo Espírito que nós vamos ministrar nessa noite. Amém? Então essa é a 5ª mensagem sobre o ano aceitável. Amém? O ano aceitável, o ano da graça, o ano do favor. Você não está no ano da ira, você não está debaixo de condenação, porque nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Tem alguém aqui em Cristo Jesus? Então não existe mais condenação, existe agora favor. Amém? A Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a lei foi dada a Moisés, mas a graça veio. Então o tempo da graça que veio até nós, na pessoa de Jesus, e essa graça nos favorece. Amém? Não pelo que fazemos, não pelo que merecemos, mas aquilo que Ele conquistou para nós. Então existe um favor, existe algo que nos envolve, algo que nos favorece. Amém? Graça é favor. Amém. Então, estamos sendo favorecidos. Então, nesse tempo de graça, nesse tempo de ano aceitável, de favor, irmãos, nós temos que tomar posse. Porque não adianta a gente saber que algo nos pertence, que algo já foi liberado, mas a gente ficar de fora. Então, Deus nos chama para a gente entrar no banquete, entrar no trono da graça e com ousadia tomar posse. Amém? Os céus já foram rasgados. Não existe céus fechados. Esse negócio de cantar, pedindo para que Deus abra os céus já foram abertos. O véu já foi rasgado. Amém? O acesso já foi dado. E o favor já foi liberado. Amém? Então tudo é nosso. A Bíblia diz que tudo agora é direito nosso. As bênçãos de Jesus conquistadas na cruz é direito nosso, é nossa herança. Amém? Agora também diz que, enquanto, lá em Gálatas, no capítulo 3, que enquanto o herdeiro é menino, de nada difere do servo, porque ele ainda não está apto para receber a herança. Então, quanto o herdeiro, mesmo ele sendo, tendo o direito de herdar, mas enquanto ele não for de maior idade, não for maduro, ele não vai herdar as promessas, não vai herdar a herança, né? Então, chegou o tempo dos filhos maduros, amém? A Bíblia fala sobre 2 tipos de filhos, né? O filho Tecnon, que é o filho menino, que é o filho imaturo, que é esse que não recebe, que não pode herdar, e o filho maduro, que é o ruiós, no grego ruiós, que é o filho maduro. É aquele que está apto, que tem o direito de herdar. Amém? Então nós não somos mais meninos, como a Bíblia diz, não devemos ser como meninos, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Então a imaturidade e também tanto a imaturidade como a falta do conhecimento atrapalha a gente de receber o que é nosso. Porque muitas vezes a gente não sabe o que é nosso, não sabe o que é direito. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais eu conheço essa verdade, mais eu sou liberto de medos, libertos de mentiras do diabo. O diabo diz que você não pode, que você não tem, que você não é, que você vai morrer, que você é isso, que você é aquilo, que você pecou, que você é um miserável, que você está fora, que Deus está com raiva, que Deus vai te punir, que Deus é isso, que tudo isso é mentira do diabo.
Amém? Porque ele é especialista em mentir e enganar, porque é o que ele sabe fazer de melhor, enganar. Dizer que não é bem assim. Não é? Quando ele enganou Eva, foi assim que ele fez lá no jardim. Ele disse, olha, ou mostrou uma árvore para ela e disse, ó, come. Ela disse, não posso, porque Deus disse que eu não deveria comer. Né? E ele, mentiroso como ele é, ele disse, ó, não é bem assim. Porque ele sabe que no dia que você comer, seus olhos vão se abrir. Ou seja, ludibriou ela, mentiu ela, enganou ela para que ela pudesse comer. Mesmo assim, o diabo ainda continua, irmãos, mentindo, enganando, mostrando a você, não é isso, você não é aquilo, você não pode isso, não é bem assim, o pai não é tão bom, não é tão fácil assim, esse negócio de graça, negócio de favor imerecido que Deus já fez, que tudo que você tem, você já precisa, que Jesus já conquistou para você, não é bem assim, você tem que fazer algo, você tem que pagar um preço. Quantos já ouviram isso? Porque o que o diabo quer é que a gente saia desse lugar de favor para entrar no lugar de meritocracia, né? Você merecer algo para poder receber. E muitos têm andado nesse caminho, que é um engano de Satanás. Porque, irmãos, se no favor as pessoas não conseguem receber, imagine você ter que fazer algo para merecer. Irmãos, nós nunca vamos conseguir agradar a Deus a não ser por fé. Você não vai agradar a Deus pelo que você faz. Você vai agradar a Deus quando você crê naquilo que Jesus fez. Amém, irmãos? Amém. Então, o diabo ele sempre vai dizer, rapaz, não é bem assim, paga o preço, faça isso, jejue para receber, ore para você receber. Irmãos, nada do que a gente faz vai mudar o amor de Deus por nós. Você não jejuma para merecer algo de Deus. Você jejuma para desfrutar da presença do noivo. Você não ora para receber as bênçãos. Você ora porque você ama o Pai. Você quer ter comunhão com Ele. Você lê a Bíblia para conhecer o que é seu por direito. Então, quanto mais a gente entra nesse lugar de favor e de graça, mais a gente vai ver o quanto temos acesso, o quanto é fácil. O Evangelho, a caminhada de fé, ela não é difícil, irmãos. A gente ouve muitas pessoas dizer, é difícil ser crente, é difícil caminhar, é difícil isso. E é difícil quando a gente usa da nossa força. Porque você fazer algo para merecer é difícil. Mas quando você crê naquilo que Jesus fez, quando você entra nesse lugar de descanso, entra nesse lugar de confiança, você vai ver que é fácil. Porque a Bíblia diz que essa leve e momentânea, é leve, irmãos. Existe graça para isso. Amém? Existe graça para a gente caminhar. Existe favor para a gente receber. Existe bondade de Deus nos cercando. Que a palavra diz que certamente a bondade e a fidelidade de Deus nos seguirão todos os dias de nossa vida. Então, existe. Deus não ia chegar e ia nos jogar aqui nessa terra e dizer, agora se vire. Não, irmãos. Não é assim. Existe o favor de Deus. Existe o Espírito Santo que ele disse, eu vou, mas não vou vos deixar órfão. Mandarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês conhecem. Ele vos guiará em toda a verdade, mostrará, ele testificará de mim, ele é teu advogado, porque essa palavra Espírito vem da palavra Paráclitos, que significa advogado, conselheiro, amigo, aquele que ensina, aquele que capacita, que favorece. Então, irmão, a gente já tem tudo. E a palavra diz também em 1 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, eu acho que é 2 Pedro, que tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado. A vida para eu viver, a vida que me favorece, o que eu preciso, e a vida de piedade já me foi dado também. Vida de piedade é uma vida com Deus. Então nós já temos tudo. O que nós temos só é que receber por fé. Amém? Andar por fé. Toma posse. Fé toma posse. Fé é agarrar. É crer no que Jesus falou e aquilo que ele falou é nosso ponto final. Então vamos caminhar dentro disso aí. Amém, irmãos? Então, antes que o André começar a colocar os versículos aí, eu quero que você entenda o seguinte. Quando Deus criou o homem, olha para cá, tá? Fica aqui. Quando Deus criou o homem, ele criou tudo perfeito. Criou o céu, criou a terra, criou os peixes, o mar, criou o Éden, criou tudo. Colocou o homem e disse, agora domine. Quantos sabem disso? Quantos se lembram disso? Domine, reine, dê nome, coma, faça isso, multiplique. E deu toda a autoridade ao homem. Porém, o homem pecou. O homem desobedeceu. O homem, nesse ato de desobediência, ele traiu Deus. E pegou aquela autoridade, aquele domínio que ele tinha. Se você for ler lá em Gênesis 1, Gênesis 2, você vai ver. Pegou toda aquela autoridade que tinha e passou para outra pessoa, chamada diabo. Porque quando ele traiu,
Ele teve que sair da presença de Deus, ele perdeu a comunhão, e agora a Bíblia diz que o Deus desse século é quem? O diabo. Porém, ele é o Deus desse século na vida de quem não é nascido de novo. De quem ainda não tem Deus como Senhor de sua vida, Jesus como Senhor de sua vida. Porque a Bíblia diz que Jesus na cruz venceu o diabo. E você vê que ele, infelizmente, é o Deus desse mundo caído, porque na tentação lá em Mateus, em Lucas, fala, em João, em Mateus, Marcos e Lucas fala da tentação de Jesus. Ele, quando ofereceu as coisas a Jesus, ele disse, olha, se você se prostrar, todos esses reinos aí eu vou te dar porque me foi dado. E foi dado a ele mesmo. Infelizmente, ele tem legalidade nesse mundo por causa da traição de Adão. Mas quando Jesus morreu, pagou o preço por nós, pagou, né, com o seu sangue lá e nos redimiu, e a gente agora recebeu Jesus como Senhor, agora a Bíblia diz que todo poder e autoridade foi dado a Jesus. E ele pegou esse poder e autoridade e deu à igreja. Lá em Efésios capítulo 1, diz que ele pegou, constituiu a igreja como cabeça. Então a igreja somos nós, amém? Igreja não é templo, igreja não é lugar, igreja não é placa, igreja somos nós. E ele pegou esse poder e autoridade, a Bíblia diz que ele deu à igreja. Ele pegou novamente o poder e a autoridade e disse, agora é com vocês. Agora ide por todo mundo, pregue o evangelho, cure as pessoas, liberte e volte a reinar. Ou seja, o reinado que Adão tinha perdido, Jesus nos deu novamente. Amém? Amém. Devolveu novamente. Então hoje e agora o diabo não tem mais legalidade sobre nossas vidas. Amém? Amém? De roubar, de enganar. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas ele destrói a vida daqueles que não conhecem Deus, que não têm entendimento do que é seu por direito. Amém? A Bíblia diz que onde a luz chega, trevas são dissipadas. Onde conhecimento chega, o diabo ele não vai te enganar mais. Amém? Amém? Irmãos, olha só. Louvado seja Deus pelo conhecimento, pelo entendimento, pelo ensino que nós temos recebido todo domingo, todos os grupos de unidade, sempre no grupo da nossa igreja, porque é muita verdade, irmãos. É muita verdade. É muita revelação daquilo que a gente tem recebido. Se a gente andar, irmãos, em 1% daquilo, 1% eu estou dizendo, amém, irmãos? Amém. Imagina se a gente andar nessa totalidade de revelação, se a gente andar em 1% daquilo que tem sido liberado por Deus através desse ministério, através da vida do nosso pastor, irmãos, não tem como a gente ser parado. Não tem como a gente ser destruído. Porque todo domingo a gente tem recebido, olha, a unção da graça, esse ano aceitável, isso, o que você é, o que você tem, o que você pode em Cristo. É muita graça, é só andar, irmãos. É só andar. Por quê? A Bíblia diz que eu não devo ser só ouvinte, mas um operoso praticante. Se eu pratico isso, acabou-se. Imagine, irmãos, andamos de fé em fé, de glória em glória, não andamos pelo que vemos. A gente vai ver isso aí, já já. Então, se eu ando nessas verdades, acabou-se. Se eu andar na revelação dessa palavra que tem sido liberada sobre a minha vida se transforma. Amém? Por isso que eu tenho que praticar. Eu tenho que colocar em prática. Se é verdade, eu vou praticar isso, eu vou viver isso. E você vai ver sua vida mudar. Amém? Porque não é só ouvir. A fé vem pelo ouvir. Mas ela permanece no praticar, ela cresce no praticar, é na prática do dia a dia. Quando a enfermidade vem, quando uma falta chega, quando algum problema se levanta, que eu pego essa palavra, coloco ela em prática e vejo que funciona. Amém, irmãos? Amém. Tenho que colocar em prática e ver que funciona. E muitas vezes é preciso a gente começar em coisas pequenas. Começa em coisas pequenas e você vai ver que as coisas grandes, ela também que a fé funciona para coisa pequena e para coisa grande. Fé funciona para uma dor de dente, para uma dor de cabeça, como funciona para um câncer. Funciona para R$10, como funciona para 1 milhão. Amém? Funciona para pagar um aluguel, como funciona para uma casa própria, para um apartamento. Seja lá o que for que a gente precisar, irmãos. Seja uma tentação pequena ou uma tentação grande. A fé, ela sempre vai funcionar. Porque fé funciona. Fé em Deus é fé na palavra, é fé no que Ele disse. Por isso que Ele disse, tende fé em Deus. Ou seja, no original é tendes a fé em Deus, a fé de Deus. Diga, eu tenho a fé de Deus. Eu tenho a fé de Deus. Porque a Bíblia diz que uma medida de fé já nos foi dada, irmãos. Está lá em Romanos 12. Você já tem fé, não precisa pedir fé. Deus me dê fé, Deus me dê fé. Não, Deus vai dizer, você já tem fé. Eu já te dei uma porção da minha fé. Você só tem que praticar. É a prática dessa fé. Amém? Ouvindo e declarando e confessando.
Porque fé fala, fé fala, fé fala. A gente vai ver, irmãos, pessoas que tiveram a oportunidade de entrar, possuir, reinar e provar da bondade de Deus e ficaram de fora. Por quê? Por causa da incredulidade, da dúvida. Porque dúvida é ladrão da fé. Eu vou repetir, tá? Dúvida é ladrão da fé. Incredulidade murcha a fé. Acontece com todo mundo, só não acontece comigo. Tal, eu não tenho fé e tal, essas coisas. Irmãos, é para todos. É para todo aquele que crê. Amém. Não é para um nem para outro. Não, só acontece na vida do pastor. Não, irmão, acontece na vida de todos aqueles que creem. Quem crê, verá a glória de Deus, verá a bondade de Deus, verá os milagres. Então vamos lá, vamos avançando. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Olha só o que é que diz a palavra. Fica aqui, irmãos. Vamos ler alguns versículos. Amém? Vamos avançar. Se bem que eu já liberei diversos versículos. Olha só. Como é que Deus espera que a gente ande? A Bíblia diz, ó, visto que andamos por fé e não pelo que vemos e não pelos sentimentos. Só vê quando crê, quando tiver na mão, quando eu tomo a posse eu vou crer. Irmão, isso não é fé. Se eu tenho que ver, se eu tenho que pegar algo, então isso não é fé. Existe diferenças entre a fé de Tomé e a fé de Abraão. Tomé disse, eu só acredito se eu tocar, aí eu acredito. E Abraão disse, independente de qualquer coisa, eu creio em Deus, que aquilo que ele prometeu, ele é fiel. Por isso que toda noite eu já agradeço pelo meu filho. A Bíblia diz que ele se fortalecia dando glória a Deus, agradecendo a Deus pelo filho, agradecendo a Deus pelo milagre. E aconteceu. Amém, irmãos? Então, que nós não sejamos como Tomé. Você não precisa ver, você precisa crer. E quem crê, vê. Diga, quem crê, vê. Quem crê, vê. Amém? Números capítulo 14, versículo 24. Olha só, irmãos. Essa passagem, depois você lê em casa, Números 13, Números 14. É uma passagem que Deus falou para Moisés levantar 12 espias para olhar uma terra. E Deus tinha dito a eles que ia dar essa terra. Deus prometeu. Será que Deus mente? Não. Deus nunca mentiu. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Deus disse que ia dar. Olha, vai lá, olha que eu vou dar. Ou seja, qual era o papel dele? Simplesmente trazer o relatório. Ó, a terra é boa, vamos lá. Se Deus disse que vai dar certo, vai dar certo. Vamos entrar. Porém, irmãos, 10 deles chegaram com um relatório negativo. Chegaram com medo. Chegaram desanimados. E o resultado foi inflamar o povo. Disseram, a gente vai morrer. A gente, para a vista deles lá, eles são gigantes. Naquela terra tem gigantes e a gente vai ser como um pão na boca deles. Ou seja, a gente já está derrotado. Toda vez que a gente entra numa batalha pensando que não vai dar certo, irmãos, nem entre. Vai fazer algo com dúvida, não entre. Porque se você duvidar, você vai afundar. Toda vez que a gente olha para a tempestade, olha para a dificuldade, olha para o gigante, a gente já perdeu. Não era para eles terem olhado as dificuldades, era para eles terem olhado a terra. Deus mandou olhar a terra, Deus não mandou olhar o gigante, Deus não mandou olhar a dificuldade, porque a dificuldade é com Deus. Irmão, a nossa parte é crer e o fazer é com Ele. Você não tem que ver, não, é porque vai chover, é por causa disso, é porque esse mês é um mês difícil. Não, irmão, só creia. Deixa o resto com Deus. Não aprova essa prova, esse concurso, ter milhares de pessoas para uma vaga. Irmão, só creia. Faça a sua parte, o resto é com Deus. Não olha. Andamos por fé e não por vista. Pare de olhar para os gigantes. Por causa disso, sabe o que foi que aconteceu? Eles não entraram. Os únicos que entraram foram Josué e Caleb, porque a Bíblia diz que houve nele um espírito diferente. Eu declaro nessa noite um espírito diferente sobre nossas vidas. O espírito que crê, o espírito que fala, o espírito que toma posse, o espírito que herda mesmo antes de entrar no lugar, mesmo antes de ver, já tem posse daquilo. Amém? Fé é posse. Tinha um dizerzinho que Daiane falava quando a gente estava fazendo o rema. Fé é o quê? Que a gente fazia o rema, tinha um dizerzinho, irmão, que é verdade. Que fé... Daiane sempre dizia isso. Por quê? É verdade, irmãos. Cada um tem seu... Cada um
né, tem o seu significado de fé, né? Fé é acreditar, fé é tomar posse, fé é isso. Mas fé é aquilo que você sentir que Deus é. Porque Deus é um Deus de fé. Amém? Deus, e se Deus, olha só, Deus, ele seria injusto pedir para a gente andar em algo que a gente não conseguiria. Sim ou não? Se Deus diz ande por fé e não te dá os meios de andar por fé, Deus seria injusto. Ou seja, nos pedir algo que seria impossível. Mas se Deus pede para a gente andar por fé, é porque Ele sabe que você consegue. Amém? Porque o contrário de fé é incredulidade. Nós não somos incrédulos. Amém. Nós somos daqueles que creem. Amém. A Bíblia diz para a conservação da nossa alma. Por isso que é importante, nesse tempo aceitável, nesse ano profético, nesse ano da graça, andar por fé. Não ter medo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo porque Deus é comigo. É Ele que me prometeu que o que eu coloco a mão prospera, o que eu coloco os pés Ele me dá por herança. Ele que me prometeu que, olha, é eu que vou diante de você. Então, quando você for entrar em algo, já sabe que Ele já foi adiante. Ele já passou por essa semana. Ele já sabe o lugar que a gente congrega, que a gente vai congregar. Agora, esse lugar, a gente pode ficar tateando 1000 vezes, se a gente ficar incrédulo. Deus está mostrando o lugar, está na nossa frente, está visível e a gente fica cego. E não entra. Porque a incredulidade cega nossos olhos. A incredulidade incapacita a gente de herdar. O medo paralisa. Medo paralisa. Dúvida paralisa. Você está aqui, irmãos? Amém. Que Deus quer tirar, arrancar. A oração em línguas é importante por causa disso. Irmãos, é importante nesse tempo profético a gente mergulhar nas línguas, porque quanto mais eu orar em línguas, mais essa raiz de incredulidade vai morrendo. Quanto mais eu jejum, mais essa incredulidade, esses medos vão saindo. Ore em línguas porque você vai ver que esse espírito de ousadia, de intrepidez, ele vai tomando posse da gente. Porque orar em línguas é falar com Deus, é falar em mistérios, é falar com o Pai. Quanto mais eu falo, mas eu recebo esse renovo de Deus, recebo mais essa ousadia de Deus para possuir. E aí eu não ando com medo. Amém? Olha só em Números. No finalzinho Deus diz assim, olha, na realidade Deus não ia deixar ninguém entrar. Mas Moisés intercedeu e disse, Senhor, não faça isso, porque se você fizer, os outros povos vão dizer que você nos matou aqui no deserto, porque você não teve condição de cuidar da gente. Então, aquela intercessão de Moisés fez com que aquele povo fosse poupado. E aí Deus disse, ó, tá certo, vocês vão possuir, mas desses aqui que estão aqui, ó, ninguém vai entrar, só Josué e Caleb. Os que entraram foram os filhos, irmão. Porque a incredulidade deles impediu deles entrarem. Mas com Josué e Caleb foi diferente. Diz assim a palavra, porém o meu servo Caleb, visto que houve nele outro espírito, e uma versão que diz um espírito diferente, um espírito de fé, um espírito que creu naquilo que Deus disse. Tanto é que quando os 10 espias fizeram trouxeram aquele relato negativo, eles disseram, não falem isso, pare com isso, pare de estar inflamando as pessoas, de trazerem medo, trazer pânico, porque se Deus se agradar de nós, Deus vai nos dar. Deus prometeu, então vamos lá, vamos possuir. E quem são esses gigantes? Para nos afrontar, nós vamos vencer. Então a Bíblia diz que eles rasgaram as suas vestes. Ou seja, eles não concordaram com o relatório negativo. Irmão, não ande com pessoas incrédulas. Ande com pessoas que creem. Esteja junto de pessoas que levantam a sua fé. A gente passou por alguns lugares que muitas coisas a gente descarta, mas muita coisa boa a gente guarda. E a gente teve um pastor que, se você chegasse falando incredulidade perto dele, ele era meio bravo. Ele dizia, sai daqui, irmão, pelo amor de Deus, vá com a sua incredulidade para lá que você vai atrapalhar a minha fé. Porque era um homem que cria, um homem que confessava, um homem que estava crendo, e de repente a pessoa chega e diz, não vai dar certo, não é assim e tal. Então, ele dizia, vá para lá com a sua incredulidade, porque isso aí está me atrapalhando. Muitos que conviveram com ele relatam que, ao viver perto do pastor Bud e do pastor Kenneth Reagan, diz que eles estavam jantando, almoçando assim em algum lugar, e eles viam eles caladinho ali, ó, confessando ali com a boca ali, ó. Mesmo em um momento ali, ele estava ali, ó, dizendo, vai acontecer, já é.
está feito, o Senhor é bom. Então, imagine, irmão, se a gente, em vez de estar reclamando, murmurando, a gente passar o dia declarando, vai acontecer. Obrigado, Pai, todas as minhas contas estão pagas. Há dinheiro sobrando no meu bolso. A gente tinha um amigo, tem um amigo chamado Amauri do Galeto. Os meninos conhecem essa história aqui de cor. Esse homem, ele recebeu uma direção, veja o que é fé, tá? Recebeu uma direção de Deus para vender galeto, esse galetinho de máquina de... E aí ele, muito animado, aí comprou uma máquina, arrumou um dinheiro emprestado lá com um sogro, não sei como foi, comprou uma máquina de galeto. E aí não tinha carro, não tinha nada, irmãos. E a primeira lugar onde ele foi vender esses galetos era longe. Tinha que ir de ônibus, imagine, de ônibus, com 2 baldes brancos daquele cheio de galeto, temperado, e era um sacrifício. E aí ele foi animado na primeira semana a vender lá na praia, lá na praia de Itapuã. E aí chegou lá, armou a galeteira e colocou lá bem cedinho e tal. E animado para vender. E no primeiro dia, irmãos, ele só vendeu, acho que foi 2 galetos. Um para o sogro, que teve pena, foi lá e comprou um, e outro para outro amigo. Mas ele continuou em fé, vai dar certo. E ele passava o dia todo, obrigado, Pai, que todos esses galetos estão vendidos, obrigado, estão vindo clientes do norte, do sul, do leste, do oeste. Segunda semana, armou lá um negócio lá, crendo que ia vender tudinho direitinho. De repente passa um micro-ônibus, lá os micro-ônibus, aqui não tem não micro-ônibus não, né, que faz transporte de passageiro, tem não, né? Quase não tem. E passou um micro-ônibus numa velocidade tão grande, o vácuo do micro-ônibus balançou a galeteira dele e derrubou a galeteira e quebrou, foi os vidros, quebrou tudo e perdeu o galeto e quebrou. Olha, foi um caos. Segunda semana, os meninos sabem disso aí, ó. E aí o que é que acontece? Tudo para ele desistir, tudo para ele reclamar, murmurar, ficar triste, desistir daquele negócio lá. Ele arrumou dinheiro novamente, comprou o galeto, comprou os vidros e na outra semana ele estava lá. E aí começou a vender, irmãos. As coisas começaram a funcionar, Deus começou a abençoar ele. E o resultado, irmãos, para encurtar a história, esse homem hoje, faz uns tempos que a gente não conversa com ele, mas até a época que a gente saiu de lá, ele vendia mais de 1.000 quilos de galeto toda semana. Ele tinha uns 10 pontos de galeto, a Jane trabalhou com ele dava uma galeteira, colocava uma galeteira na frente lá de casa e a gente vendia galeto. E esse homem prosperou muito, comprou carro, comprou terreno. Mas por quê, irmãos? Fé, perseverança, confiança, não andando pelo que vê. Imagine se ele olhasse toda aquela situação contrária, ele iria desistir. E esse Amauri era um abençoador da obra. Investia na obra, investia em vidas. Um cara do bem, mas um cara de fé. E eu aprendi muito. E assim, a mulher dele dizia assim, logo no comecinho, a mulher disse assim, quando via ele, a gente fazia o curso Rema, né? E a gente aprendia muito sobre fé lá. Aprende muito sobre fé. E ele pegava as contas, que não era pouco, um molde de conta desse tamanho assim, colocava em cima da cama assim, ó, e começava a pular em cima da cama. Ó. Pai, obrigado que todas essas contas estão pagas, obrigado que meu nome está limpo, obrigado e tal. Diz que uma vez a mulher dele, quando abriu, que viu aquela cena ali, disse, pronto, agora eu perdi meu marido e agora ele está doido, agora ele enlouqueceu. Mas, irmãos, era um comportamento. Fé é comportamento. Vou repetir, tá? Fé se comporta. Fé fala. Fé crê. Fé age. Fé não é passivo. Fé é ativo. Fé é ação. É colocar os pés nas águas e aquilo que Jesus diz, falar, chamar, você vai caminhando, crendo que você não vai afundar. E ele declarava, jogava as contas para cima. Obrigado, Pai, obrigado. Tirou um extrato, ele disse que tirou um extrato, tinha lá centavos, ele pegou, botou um bocado de 2 na frente, um bocado de 0. Obrigado, Pai, olha o saldo da minha conta. O saldo da minha conta é esse aqui, um saldo quase negativo. E, irmãos, a vida desse homem mudou. Por quê? Fé muda. Porque quando eu ando em fé, o responsável para fazer as coisas acontecer, como eu falei, é Deus. Andar em fé é jogar a responsabilidade para Deus e saber que Deus é responsável. Porque se Deus pede para andar em fé, se Deus diz que é isso, é assim, que eu vou te dar, que eu vou mudar a sua vida, que eu vou te prosperar, que eu vou te suprir, e eu ando em fé e Deus não faz, então Deus é mentiroso. Andar em fé é jogar responsabilidade para Deus. E quando eu jogo a responsabilidade para Deus, a Bíblia diz que Deus ele é fiel, Deus é bom, Deus cuida, Deus supre a nossa vida, e Deus ele vai cumprir a palavra. Amém?
A Bíblia diz que a palavra que ele fala para nós, a palavra que ele libera para nós, ela não volta vazia. Ela vai fazer aquilo, vai prosperar naquilo para a qual ela foi enviada. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra. Amém, irmãos? Amém. Então, 2 homens possuíram, uma nação ficou lá de fora. O outro versículo, André? O 38. Olha só, irmãos. Mas Caleb e agora Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, eles vão sobreviver. Os outros vão morrer. Os outros foram fulminados, os outros pereceram no deserto. Mas eles foram poupados. Amém? Amém? E a Bíblia diz que esse homem chamado Caleb, Josué, Caleb, né? Que Josué foi o sucessor de Moisés. Caleb, com mais de 90 anos, na hora que foi repartir as terras, Caleb ele não escolheu a terra mais fácil de possuir, não. Ele disse, eu quero aquela terra que o Senhor me prometeu. Era uma terra, irmãos, que tinha gigantes. E ele disse, assim como foi naquela época, hoje eu ainda estou forte. Um homem com mais de 80 anos, 90 anos, eu quero aquela lá. Ele não escolheu uma terrinha boa, algo fácil, não. Ele escolheu mais uma vez desafios. E ele possuiu. Amém? Ele sabia que aquilo que já era dele, mesmo assim, ainda tinha gigantes. Mas ele foi lá e colocou os gigantes para correr. Irmão, chegou a hora da gente colocar os gigantes para correr. Os gigantes que estão atrapalhando nossa finança, nossa saúde, nossa família. As mentiras de Satanás vão ter que bater em retirada, irmãos. Porque maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. Quando o diabo olha para nós, ele tem que tremer. Porque ele tem que ver Cristo. E diante de Jesus, a Bíblia diz que todo joelho se dobra. Quando ele olha para mim e para você, ele vê Cristo e ele se dobra. Agora, por que tanta gente com medo do diabo, com medo de desafios, com medo de tanta coisa? Porque ele está olhando para a sua capacidade, para a sua capacitação. Tem que olhar para Deus que está em nós, irmão. E o diabo é que tem que ter medo da gente. Na realidade, o diabo tem medo da gente. Porém, o diabo ele se levanta quando ele vê que a pessoa não crê dessa forma. Quando ele vê que a pessoa tem medo, quando vê que a pessoa está sendo enganada por ele, então ele se levanta. Amém? Mas luz chegou, irmão. Luz chegou sobre nossas vidas. Nesse ano aceitável, é um ano de conquista. Nossos dias aqui estão contados. Quantos sabem disso? Amém. Tem um lugar para a gente cultuar. E a gente vai entrar nisso por fé. Amém. A gente tem que confiar que aquele que prometeu, ele é fiel. Então, existe recurso para a gente entrar nesse lugar, para a gente comprar cadeira boa. Amém. Não é bom sentar numa cadeira confortável como essa? A gente vai ter cadeira boa também. A gente não vai ter cadeira branca, pé duro, não, para a gente sentar, não. Cadeira boa, ar-condicionado. Por quê? Se nos departamentos aí do estado tem coisas boas, lugares aí tem coisa boa, por que na casa deles tem que ser tudo quebrado? Nessa caminhada de fé, a gente vai aprendendo muita coisa. E um testemunho de um pastor amigo nosso, ele falando para a gente, que quando estava construindo a igreja, aí alguém chegou para ele e disse assim, vai em tal lugar que tem coisa usada, e lá é bem baratinho, vai ser bom para você comprar, tem bacia usada, tem coisa usada, tem fio, resto de fio lá, e você vai lá e compra, e você organiza a sua igreja lá, vai ser, tudo baratinho lá, mas era tudo velho, irmão, tudo quebrado. Será que Deus merece isso? Os nossos dízimos, irmão, justamente é para isso, é para manter a casa de Deus, abençoar nossos pastores e para a nossa igreja ter o melhor. Por isso que vale a pena investir no reino. Amém? E disse que esse homem chegou lá num ferro velho, era um ferro velho de coisas usadas. Vendia resto de porcelanato e tal. E disse, quando entrou naquele lugar, ele disse que recebeu como se fosse um soco na cara assim, O Espírito Santo disse, vem cá, você não vai me encontrar nesse lugar aqui não. Isso não é o que eu tenho para você não. Esse é o tipo de fé que você quer andar? Isso é o tipo de bênção que você quer que eu lhe dê? Se for isso, então vai ser isso. Mas se você está crendo no melhor, se você deseja o melhor, sai desse lugar agora. E ele disse que saiu ali, todo... O homem, quando chegou para atender ele disse, não, moço, não quero mais não. Eu vou aqui resolver um negócio. Por que isso, irmãos? Porque Deus quer nos dar o melhor. Amém. Deus quer nos dar o melhor. Deus é um Deus de excelência. No templo lá de Salomão, quando a rainha de Sabá chegou, que viu aquela grandeza, viu aquele ouro, viu as coisas organizadas, viu como até os criados, os servos lá andavam, a Bíblia diz que ela ficou admirada e disse, é muito mais do que eu vi.
Por quê? Porque a casa de Deus tem que ser com excelência, irmãos. Deus é um Deus de excelência. Louvado seja Deus que o Espírito que atua na vida do nosso pastor é um Espírito de excelência. E a gente, como ministro, a gente auxiliar dele, a gente tem que crer como ele crê. Não tem que crer em algo quebrado, algo velho, algo rasgado, comprar em brechó. Nada contra brechó, tá? Mas eu estou falando que para Deus, para as coisas de Deus e para nós também tem que ser o melhor, irmãos. Se os filhos das trevas estão comendo o melhor, por que os filhos de Deus vão comer o resto? Comer o pão que o diabo amassou? Não, irmãos. A Bíblia diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. A Bíblia diz que vamos reinar em vida. O problema é que as pessoas pensam que vão reinar quando chegar no céu. Não, quando eu chegar no céu eu vou reinar, irmãos. O reinado nosso é aqui. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos. Eu vou repetir, tá? A terra Ele deu aos filhos de Deus. Então existe uma terra para a gente possuir, conquistar. Por quê, irmãos? Porque a nossa vitória, a Bíblia diz que as bênçãos que Deus quer nos dar vai trazer muitas glórias a Deus. As pessoas vão olhar e vão dizer, rapaz, esse evangelho funciona mesmo. Quem era ele, quem era ela? Olha para aí como ele está. Olha como ela está. Rapaz, essa família era destruída, esse casamento era destruído. Olha o casamento dela, olha as finanças dela, olha o carro, olha a roupa, olha os filhos como são educados. Olha as roupas. Irmãos, a nossa vitória, as bênçãos de Deus sobre nossa vida traz glória para Deus. Porque derrota não glorifica a Deus. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer, eu não quero esse evangelho não. Eu quero isso não. Se isso não funciona para ela, como é que tu vem pregar algo que não está funcionando para você? Irmãos, a gente vai pregar algo que a gente vive, que funciona para nós. Amém. Na realidade, nós somos carta lida. Amém. Nós vamos avançar, nossa igreja vai prosperar, as famílias vão prosperar, muita mudança, muitos milagres vão acontecer, isso vai redundar. A Bíblia diz que redunda em glórias para o Senhor. Amém. A derrota deles aí, o que ia acontecer, ia trazer, era um mau testemunho de Deus. Moisés disse, Senhor, quando eles verem esse povo aí, eles vão dizer que foi você que não teve condição de cuidar deles. Porque derrota não glorifica a Deus. Doença não glorifica a Deus. Falta não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, nesse tempo profético, irmãos, Deus quer nos levar a um lugar de confiança, de dependência, um lugar de manifestação de glória. Um lugar de milagres. É o tempo dos milagres. Jesus está voltando. É o tempo da gente possuir, entrar por herança e tomar posse. Você está aqui, irmãos? Amém. Acho que vocês não confiam na palavra, né? Vamos confiar na palavra. Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir, irmãos. Amém. Hebreus 11:6, André. De fato, sem fé, diga sem fé, eu não agrado meu Pai. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Diga, irmão, eu devo crer. Creia que Ele existe, que Ele se torna... Tem uma versão que diz presenteador, abençoador daqueles que lhe confiam. Amém? Daqueles que o buscam. Hebreus 11:1. O que é fé? Fé da palavra grega pistis, que significa certeza, convicção, confiança, acreditar. E fé é o que? É certeza de coisas que se esperam. O que você está esperando? É mais um ano que você vai viver, não vai usufruir nada, não vai avançar nada, não vai crer em nada, não vai confiar em nada, não vai tomar posse de nada. Mais um ano que você vai viver, vai sobreviver, ou você vai possuir. Deus espera que a gente tenha um ano de vitória, irmão. Deus quer que a gente chegue lá no dia 31 de dezembro e olhe para trás e você fica admirado, abismado com você mesmo e dizer assim, olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que aconteceu. Esse ano não foi um ano em vão. Irmão, chega de perder anos, de perder tempo, de perder esse ano ser em vão. Não aconteceu nada, não mudou nada. Irmão, temos que mudar. Temos que crescer. Temos que prosperar. Doença tem que parar. Coisas têm que morrer em nossa vida, irmãos. Amém? Amém. Hebreus 10, 38 e 39. Para de falar do problema. Para de falar do gigante. Para de falar da falta. Começa a falar aquilo que você quer ver. E vou falar o que eu quero ver. Obrigado, minhas contas estão pagas. Obrigado, mesmo que você... A maioria ele olhava assim, a geladeira vazia, que só tinha garrafa d'água.
E ele dizia, Pai, obrigado que minha geladeira está cheia. Irmão, começa a declarar, Pai, obrigado pelo meu bacalhau. Está chegando agora declaro bacalhau, declaro salmão. Amém, irmãos? Amém. Vai ser sardinha não, tá? Nada contra sardinha, que eu gosto de sardinha também. Mas, irmãos, olha só. Um homem de Deus disse assim, eu não vou entrar em um supermercado, eu só entro no supermercado, eu não vou entrar no supermercado para sair com vontade de comprar algo e eu não poder comprar. Eu não compro porque eu não quero. Se eu não quiser, mas se eu quiser eu vou comprar. Porque Deus me supre. Amém. Então chega de entrar no negócio e não comprar porque não tem. Você pode até não comprar porque você não quer, mas que você tem condição, você tem. Amém? Amém. Então, chegou o tempo, irmãos, da gente comer o melhor, da gente andar nesse lugar de abundância. E o pai se alegra em ver os seus filhos usufruindo daquilo, porque foi um penoso trabalho. A Bíblia diz que foi um penoso trabalho de Jesus. Amém? E a Bíblia diz que esse penoso trabalho, ele quer nos ver e ficar satisfeito. Por quê? Quando eu ando em fé, eu estou dizendo ao Pai, ó, valeu a pena todo aquele sacrifício de Jesus, todo aquele sofrimento. Amém? Tem algum justo aqui, irmão? Amém. Ó, o que é que diz aqui a palavra? Que o justo vai viver de quê? De incredulidade? Não. O justo vai viver de medo? Não. Falando errado, crendo errado? Não, o justo vive pela fé. Agora, se ele retroceder, não se compraz a minha alma. Deus não tem alegria naqueles que retrocedem. Irmãos, tem gente que parece um ioiô. Crê, ora em cima, ora embaixo. Ora crê, ora não crê. Ora fala fé, ora fala incredulidade. Ora diz que vai, ora diz que não vai. Que vai dar certo. Irmão, temos que parar com isso. Ou é ou não é. Em Deus é tudo ou nada. Eu vou repetir, tá? Em Deus é tudo ou nada. Porque o 39 diz, ó. Nós, porém, diga eu não sou do que retrocede. Não sou daquele que retrocede. Diga, eu sou da fé para a conservação da minha alma. Não somos do que retrocede, irmãos. Somos do que avançam. Somos dos que crescem. Somos daquele que toma posse. Amém, irmãos? 2 Coríntios 4:13. Sabe o que é que Smith Wigglesworth dizia? Smith Wigglesworth era o apóstolo da fé. Ressuscitou muitas pessoas através do ministério dele. Ele dizia assim, ó. Eu não sou movido pelo que sinto, eu não sou movido pelo que vejo, eu sou movido pelo que eu creio. Amém. Eu vou repetir. Eu não me movo pelo que eu sinto, eu não me movo pelo que eu vejo, eu me movo pelo que eu creio. E eu creio e ponto final. Amém? Amém. Então, não devemos nos mover por sentimentos. Fé não é sentimento. Amém? Fé é convicção. 2 Coríntios 4:3 diz que nós temos o mesmo espírito da fé. Diga, eu tenho o espírito da fé. Eu tenho o espírito da fé. Como está escrito, eu creio, por isso eu falo. Nós também cremos, por isso falamos. Irmão, passa o dia falando, irmãos. O que é que você quer? Qual o desejo do teu coração? A Bíblia diz que Ele concede o desejo do nosso coração. Comece a falar isso todo dia. Pai, obrigado por isso, por isso, por isso. E seja detalhista. Pai, obrigado. Se é um carro, se é uma casa, se é, sei lá, um marido, seja lá o que for, começa a dizer. Marido é branco, de olho azul, é moreno. Começa a dizer, meu emprego é isso, é isso. Começa a declarar, irmãos. E já é, fé é isso, é crer. Eu quero um carro. Aí Deus vai olhar e vai dizer, que carro você quer? Qual a marca, qual o modelo, qual o ano? Marido, qual o marido, como é o marido? Se você quer algo, seja específico. E outra coisa, ó, fé toma posse, recebe aquilo como verdade, e depois que você toma posse, só rende ações de graça. Amém. Ora uma vez, crê naquilo, Pai, obrigado, porque... Pai, obrigado por isso, obrigado por isso. Amém? Quero ganhar 10 mil. Pai, obrigado porque eu ganho 10 mil. Eu ganho... Começa a declarar, irmãos. Seja lá o que for. Pai, obrigado pelo que eu tenho um corpo sarado, eu tenho um corpo curado, eu tenho um corpo saudável. No meu lugar, na minha vida, não tem lugar para doença. Pai, obrigado que eu creio na Tua palavra. A Tua palavra diz que eu vou morrer em ditosa velhice e em saúde. Amém. Não vou morrer doente. Não vou morrer sofrendo. Amém, irmãos? Amém. Então, nesse tempo profético, irmão, Deus quer nos dar essa ousadia de conquista. Por isso que Ele diz, pede-me. Deus quer que a gente peça, irmão.
Pede-me e te darei. Te darei as nações por herança. Amém. Te darei vidas. Te darei as nações. Te darei cidades. Irmão, essa cidade é nossa por direito. Amém. É nossa por posse. Temos que tomar posse dessa cidade. Por isso que temos declaração. Eu até pedi para André trazer para... No final a gente vai falar as nossas confissões de fé. Cremos em cidades restauradas. Está lembrado? Temos em famílias. Cremos em famílias. Cremos em provisão. Cremos nisso. Porque fé fala. Temos que criar esse bom hábito de falar. Marcos 11, 23. Coloca aí, André. Eu li até da outra vez esse versículo. Marcos, capítulo 11, versículo 23. 22, André, por favor. Ao que Jesus disse. Diga, foi Jesus que falou. Foi Jesus que falou. No original, irmão, André. Tendes a fé de Deus. Diga, eu tenho a fé de Deus. Eu tenho a fé de Deus. Que fé é essa que de Deus é essa que eu tenho? A fé que fala. E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. Deus nos deu esse tipo de fé que eu abro a boca e digo, haja. Amém. A fé do haja. Aconteça. Aconteça a cura. Está um caos na família. Haja paz nessa família. Haja união nessa família. Obrigado que minha família é unida. Amém. Obrigado que minhas contas estão pagas. Obrigado por isso. Começa a declarar, irmãos. Tendes a fé de Deus. Jesus falou. Essa passagem aqui é a passagem da figueira. Está lembrado? Jesus tinha fome. Teve fome. Queria comer algo. Chegou numa figueira e não tinha figos. O que foi que Jesus falou? Fez. Falou. Declarou. Jesus olhou para aquela figueira e disse, nunca mais ninguém vai comer de você. O que foi que aconteceu? A figueira murchou. Nessa passagem aí, no outro dia, quando eles passaram, Pedro e os outros discípulos ficaram abismados. Disse, Senhor, olha a figueira que tu amaldiçoaste, secou. Aí Jesus está ensinando a lição para eles e para nós, que o que eu falo com fé acontece. Amém. Irmãos, para de falar incredulidade, que você está sendo preso pela sua incredulidade. Irmãos, quem está nos derrotando muitas vezes não é o diabo. É a nossa incredulidade, é a nossa fala. A Bíblia diz, com tuas palavras ficais preso, enredado estás, preso estás pela tua palavra, porque você diz, eu não posso, eu não tenho, está caro, está difícil, não é bem assim, e você fica preso. Esse menino é uma peste, esse menino dá muito trabalho, esse marido é isso, esse emprego é ruim, e esse dinheiro não dá para nada, irmão. Só de você declarar que seu dinheiro não dá para nada, acabou-se. Mesmo sendo pequeno, começa a declarar, dá para tudo, dá para eu pagar minhas contas, dá para eu viver bem, porque Deus é meu supridor. Mude sua confissão e você vai mudar a sua vida. Vou repetir, tá? Mude sua confissão e você vai ver sua vida mudar. Amém. Sua vida ser transformada. Amém. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Essa fé de Deus, olha só. Presta atenção nisso, irmão. A Bíblia diz que Abraão, Romanos 4, diz que creu em um Deus que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Essa é a fé do tipo de Deus. É a fé que fala crendo que vai acontecer e acontece. Jesus falou, em outra passagem Jesus falou, fala a tua montanha, fala este monte, ergue-te e lança-te no mar. E se você não duvidar, em Marcos 11, 23, olha só, se alguém disser, o que é disser, irmão? Falar, declarar, confessar a este monte, a esta falta, a esta doença, a essa mentira do diabo. Ergue-te, lança-te no mar. Agora eu não posso duvidar. Não duvide no coração. A sua mente pode até estar questionando algumas coisas, mas não deixa de ser o coração. Porque, se eu penso errado, descer no meu coração, eu vou crer errado e eu vou falar errado. Mas se eu penso certo, eu vou crer certo e liberar. Amém? Mas creio que se fará o que se diz. Eu falei isso da outra vez, irmão. Primeiro é crer e depois você possui. Aí será, aí vai acontecer. Primeiro eu creio, declaro e depois acontece. Eu não espero acontecer primeiro para falar não. Sabe por que muitas coisas não estão acontecendo? Que as pessoas querem pegar, querem ver. Tinha um irmão lá, o Davi, ele chegava na bicicleta lá, acelerando a bicicleta dele.
Parecia um doido. Porque ele já tinha uma moto. Ele confiava que Deus ia dar a moto dele. E o resultado ele possuía, irmão. Ele chegava lá, que é isso aí, Davi? Minha moto. O pastor Po Yong-cho, naquele livro Quarta Dimensão, ele fala que as pessoas zombavam dele quando ele dizia, eu já tenho uma escrivania, era uma bicicleta, uma escrivania e um movezinho, né? Um movezinho. Aí as pessoas diziam para ele, vamos lá, pô, vamos lá que eu quero ver lá a tua bicicleta. Cadê a bicicleta? Cadê o móvel? Mas ele já possuía. Nesse livro A Quarta Dimensão ele fala, a gente vive num mundo de terceira dimensão, que é regido pelo mundo da quarta dimensão, que é o reino espiritual, que nós não vemos, mas que é tão real como o reino físico. Porém, a gente atrai do reino espiritual, da quarta dimensão, para a terceira dimensão, gerando. O pastor Po Yong-cho fala sobre incubadora. Ele incubou aquilo, estava gerando aquilo ali e se manifestou. Ele sonhava com a cadeira, sonhava com a bicicleta, já se via andando com a bicicleta. Abraão já via o filho no braço. Então, é esse tipo de fé, irmão, que conquista que Deus quer nos dar. Que Deus quer que a gente ande. Fecha os olhos, irmão, começa a ver. Começa a ver teu sofá novo. Começa a ver teu emprego, começa a ver teu marido, começa a ver tua cura, começa a ver tua vida transformada. Começa a ver, puxa lá do reino espiritual, puxa da quarta dimensão para... Nós já temos essa igreja, irmão, esse lugar. A igreja que nós vemos, a igreja que nós possuímos é uma igreja grande. Isso aqui é só os líderes. Aqui estão os líderes. Nós temos uma igreja de centenas, de milhares de pessoas. Nós já temos igreja, ó. Tem vivos com Cristo em Serra. Tem vivo com Cristo em Vitória, em todas essas cidades. Eu creio que toda a cidade do Espírito Santo vai ter uma Vivos com Cristo. Não é por causa do nome da igreja, para a igreja. Não, é por causa das vidas, irmãos. Amém. Pessoas estão perecendo e precisam de uma igreja boa para receber uma boa palavra. Então eu tenho certeza que o pastor Luiz, ele fecha os olhos e vê isso. Vê filhos, não vê membros de igreja. Vê uma igreja generosa, uma igreja avivada, uma igreja ungida, uma igreja abençoada, uma igreja que anda em fé, uma igreja que anda em unidade, uma igreja que não dá trabalho. Uma igreja unida. Amém, irmãos? Se alguém disser, não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, assim será. Amém? Aleluia. Então fé é isso, fé é algo meio louco. É Deus dizer assim para um homem, sai da tua terra, da tua parentela e vai. E esse homem ir confiando na palavra. Que parecia loucura assim ou não? É construir uma arca em um lugar que nem tinha água, nem chovia. Noé vai construir uma arca. E a Bíblia diz que ele foi construir. Imaginem, ele não foi. Uma arca não se constrói de um dia para a noite. As pessoas passavam, o quanto não zombavam dele. Ó, o maluco construindo um barco, cadê a água? Vai andar com esse negócio aonde? Na areia, hein? Parecia loucura, aqueles 3 reis magos andando atrás de uma estrela. Essa estrela é Jesus, irmão. Amém. É a estrela que a gente deve olhar para ele e ser guiado por essa estrela. Amém. Então, fé é algo louco, por isso que Hebreus capítulo 11 é a galeria dos campeões da fé. Diz que pela fé, essas pessoas tiveram bom testemunho. Fé é algo que Deus, ele se agrada tanto que nessa galeria da fé, até uma prostituta entrou. Quantos sabem disso? Raabe, a meretriz. Ela creu em Deus, cria que Deus ia dar aquela terra. E ela andou tanto em fé que ela fez uma aliança com o povo. Olha, me poupa, guardou lá os espias. Então vejam como Deus se agrada que a gente ande em fé. Amém, irmãos? É loucura assim ou não? Um jovem, ruivo, pequeno, enfrentar um gigante de quase 3 metros. Porque fé é assim. Fé é isso. E a gente olhar para os desafios e dizer, quem é esse desafio? Quem é esse gigante? Quem é essa falta? Quem é esse aí que está se levantando contra uma filha de Deus, contra um filho de Deus? Então olha para esses problemas, irmãos, e começa a declarar, quem é você, Satanás? Quem é você, doença? Quem é você, falta? Para se levantar contra um ungido de Deus. Diga, eu sou ungido de Deus. Você é ungida de Deus. Nós somos ungidos de Deus, irmãos.
Nós já possuímos tudo, somos abençoados com toda sorte de bênção. Amém? Não podemos duvidar. Não podemos, temos que confiar. Então, a vista sempre vai focar o problema. A fé vai focar sempre a vitória. Para de focar o problema, porque quanto mais a gente olha para o problema, mais ele se expande. Sim ou não? Se olhar para uma doença, ela vai aumentar, sim ou não? Vou morrer, morre, irmão. Vou adoecer, não vai dar certo, não vai. Então, para de estar focando isso, foca Deus, foca a palavra. Amém, irmãos? Então, a nossa fé vai alimentar a visão que Deus nos deu. Deus nos deu uma visão de vidas transformadas, de algo, de uma cidade transformada. Então, a fé alimenta a visão. Temos uma visão, Deus deu uma visão ao nosso pastor. Ele não gosta de ser intitulado isso, mas ele é o nosso apóstolo. O apóstolo, quem é o apóstolo? É o enviado, é aquele que vai na frente abrindo um caminho. Então ele veio para Cachoeiro, veio para Vitória, para aqui para Vila Velha, abrir um caminho para essa palavra. Então ele é o apóstolo do ministério. É alguém que carrega uma visão. E ele trouxe essa visão de quê? De um povo que anda na graça. De um povo que anda em fé. De um povo que confia no Senhor. De um povo que crê em milagre. De um povo unido. Então é essa visão que a gente vai preservar e vai andar junto com ele, pastor. É essa visão que a gente vai caminhar junto com você. Que Deus deu ao nosso pastor. E é essa visão que nós abraçamos. Amém? Vamos andar nisso. Então, alguns desafios vão surgir. E quando esse desafio surgir, qual a nossa atitude? Vamos crer junto com o pastor? Vamos dizer, não, pastor, é muito caro, não vai dar, vamos procurar algo mais fraco, algo mais inferior? Não, irmão, quando o pastor der uma visão, a gente vai pegar junto com ele. Olha, irmão, a gente vai para esse lugar, vamos, pastor, vamos possuir isso, vamos, pastor. Vamos comprar uma van para a igreja, um ônibus, vamos, pastor. Vamos comprar aquele microfone Shure, aquele bem caro. Vamos, pastor. Por quê? Quando a gente crê junto com o nosso pastor, o recurso, Deus libera os recursos. E os recursos vão vir para o nosso bolso, para a gente financiar o reino. Então, toda vez que o pastor receber uma palavra de Deus, uma direção, vamos abraçar. Não vamos ser como aqueles escribas, aqueles espias. Não, tem gigante, é difícil, está caro. Irmão, está caro é o nome de um demônio. Não tem nada de caro. O Senhor supre a nossa vida. Vamos só crer e confiar. Amém? Que a igreja que nós vemos é uma igreja santa, justa, um povo de fé, um povo abençoado, um povo unido. Esses somos nós. Vamos nos blindar, irmãos, proteger um ao outro. Se alguém vir falar de um irmão para você, ó, irmão, pare com isso. Corta o mal. Graças a Deus isso não existe no nosso meio. Louvado seja Deus. Mas vamos ser mais vigilantes e não deixar nunca que esse tipo de espírito entre no nosso meio. Quando alguém vir falar algo, não, vai. Quando o pastor disser algo para nós, ó, a gente todo pega junto, vai dar certo. Não deixa ninguém dizer, ó, tá caro, vai ser difícil, rapaz, e agora? Não, irmão. A visão de Deus, o que vai alimentar a visão é a nossa fé. E aí a provisão vai chegar. Amém? Já é?